Esse modelo vai ser crochetado através de algumas sobrinhas, tá? Mas caso vocês tenham aí novelos completinhos, podem utilizar o novelo completinho, o cone completinho. Caso vocês tenham bolinhas da alegria, bolinhas da felicidade, coloquem ela para jogo, porque esse é o momento, tá? Quando a gente tem peças novas surgindo, ideias novas surgindo, a gente tem que colocar as nossas bolinhas para jogo, a gente tem que colocá-las para ganhar forma, e por aqui não é diferente, tá? Esse modelo vai ser tecido no formato retangular, tá? A gente sabe que o modelo oval é mais econômico, porém essa proposta aqui é para um tapete retangular, porque sim, muita gente gosta de tapete retangular e vou trazer essa sugestão aqui também, tá? Vocês podem, claro, utilizar as flores assim como eu fiz, tá? Uma florzinha em cada ponta. Podem utilizar o padrão, né? De 3 florzinhas, de 4, 5, 7, 10, 12, quantas florzinhas vocês quiserem aqui, tá? Na base central e tecer o desenho do tapete, tá? Essa aqui é apenas uma sugestão de início do modelo, tá? Toda proposta de videoaula no YouTube, ela serve de sugestão. Então, vocês podem e devem sim fazer as adaptações de vocês. Claro, se vocês gostarem muito, muito do modelo, da opção com as 2 flores, tá? Tendo que fazer essa costura aqui, vocês, claro, devem se jogar. Mas caso vocês não gostem, caso seja muito demorado, caso seja muito complicado, podem fazer do modo tradicional aí, do modo que vocês já estão habituadas, tá? Com ou sem flores também fica muito, muito bonito. A ideia é prestar atenção no comprimento do tapete, no que vai ser feito em volta da base do tapete, tá? Isso sim é o que conta. E, de repente, vocês têm aí uma base favorita, só utilizem o desenho do corpo ou só utilizem o desenho do bico que vai ser acrescentado aqui na peça, tá? Mas bora lá, vou parar com a enrolação e vou trazer o passo a passo de fato de mais essa lindeza. Então, bora lá, tá, gente? Vou começar aqui fazendo um ponto alto falso em qualquer espacinho aqui dessa base, tá? Eu vou começar aqui por esse cantinho, mas vocês podem começar em qualquer lugar da base, tá? Não tem um ponto certo para estar iniciando, não, tá? Vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta, tá? Lembrando, se o seu ponto for muito, muito apertado, talvez você precise dar 2 correntinhas de espaço para que a peça não fique repuxando. Caso você vá trabalhar com o fio 8, uma correntinha de espaço é o suficiente, tá? Então, aqui, cheguei no primeiro cantinho e vou trabalhar um lequezinho aqui nesse canto, tá? Os lequezinhos que eu costumo trabalhar tem 3 pontos altos e 2 correntinhas de espaço, tá? Mais uma vez, aqui no cantinho, caso seu ponto seja muito, muito apertado, pode fazer 3 correntinhas, tá? Não tem problema, não vai interferir no resultado final da peça, tá bom? Então, toda a parte reta, nós vamos trabalhar dessa forma. 3 pontos altos, separado por uma ou 2 correntinhas. E toda vez que a gente chegar em um cantinho, nós vamos trabalhar os lequezinhos com 3 pontos altos, 2 ou 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? Vou concluir a minha volta e daqui a pouquinho eu retorno com vocês. E concluída a primeira volta, tá? Já comecei aqui a segunda carreira, mas aqui não tem segredo, tá, gente? A gente vai trabalhar por algumas voltas essas carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma ou 2 correntinhas, tá? Eu já fiz aqui a primeira volta, lembrando que pro modelo retangular, nós vamos trabalhar sempre dessa forma, tá? Sempre que chegar no cantinho, a gente refaz o cantinho com bloquinhos de 3 pontos altos, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos no mesmo espaço. Caso vocês queiram fazer este modelo oval, aí a gente só faz essa daqui desta forma e a partir daqui a gente trabalha
para que ele ganhe o formato oval. Mas tem outras videoaulas disponíveis aí no canal, justamente com a mesma base, tá? Com as duas florzinhas, uma em cada ponta. Mas para essa aula, o modelo vai ficar no formato oval, tá bom? Então, como ele vai ser simples, vai ser rápido, não tem nenhum segredo. Vou trabalhar algumas voltas aqui, justamente nesse sentido, tá? Para que ele fique no formato retangular. E eu retorno com vocês já na parte que vai dar início ao bico, tá certo? Esse tapete é super rápido, é super fácil. Para quem tá iniciando no crochê, vai tirar de letra. Para quem tem dificuldade em trabalhar com flores, essa flor rasteira é super rápida. Essa basezinha aqui também é super rápida, não tem nenhum mistério, tá certo? E daqui a pouquinho eu volto com vocês com as carreiras concluídas. E aqui concluídas 8 voltas, tá? Então, trabalhei algumas voltas aqui no bege, né? Trabalhei 4 voltas no bege, uma volta no vermelho, mais uma volta no bege e mais 2 voltas aqui de bloquinhos no fio vermelho, tá? A partir daqui, eu vou trabalhar uma carreira de toda em pontos altos fechados, tá bom? Eu trabalhei essa transição de cores, mas caso vocês queiram fazer a peça em cor única, vai funcionar também. Se vocês quiserem colocar mais cores, fazer ela toda coloridinha, vai ficar perfeito também, tá? Aqui é só uma sugestão para a construção da peça, certo? Então, vou ajeitar tudo aqui pra gente já começar a volta de pontos altos fechados. E aqui, cheguei no cantinho, tá? Fiz mais 3 pontos altos e, ao invés de fazer as correntinhas, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Vou fazer o ponto alto cruzado, tá? Que foi exatamente o que eu vim construindo ao longo das carreiras que eu fui trabalhando, tá? Vocês podem fazer também as 2 correntinhas para poder fazer a separação, não tem nenhum problema. Mas eu vou fazer assim para ficar melhor o resultado final, tá? Então, aqui, nos cantinhos, a gente vai trabalhar uma quantidade de 5 pontos altos, tá? 2, 3, 4... e 5 pontos altos. Então, pelos quatro cantos da peça, a gente vai trabalhar 5 pontos altos. Nos demais pontos, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2 e 3. E onde a gente tem a correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto também, tá? Então, esta carreira vai ser toda de pontos altos. Nos cantinhos, tá? Nos 4 cantinhos, a gente vai colocar 5 pontos altos dentro desse espaço de lequezinho. Nos bloquinhos de pontos altos, a gente trabalha um ponto alto para cada ponto alto. E em cada espaço de correntinha, a gente trabalha a quantidade de pontos altos igual à quantidade de correntinhas, tá? Se você colocou 2 correntinhas, coloca 2 pontos altos. Se você colocou uma correntinha, coloca 1 ponto alto, tá? E assim, por toda a volta, eu vou trabalhar desse jeito, tá? Então, eu vou concluir aqui essa volta. E daqui a pouquinho, eu retorno pra gente dar continuidade no desenho de mais essa lindeza. Concluída toda a volta de pontos altos, tá? Cheguei aqui no último ponto e a gente vai prender lá no início, tá? Lá em cima, na terceira correntinha ou na segunda correntinha do primeiro ponto alto que a gente fez aqui. E prende com um ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai fazer aqui um ponto muito gostosinho e super rapidinho de fazer, tá? 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e vou voltar no mesmo ponto. E vou fazer mais um ponto alto aqui. Trabalhei um Vzinho. Lembrando que a gente tá aqui, ó, no cantinho do tapete, tá? Pulo 1, ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, que é o ponto alto do meio,
trabalho novamente um ponto alto e 2 correntinhas, e mais um ponto alto no mesmo ponto. E no quinto ponto alto, né, porque são 5 pontos altos aqui, eu venho no quinto ponto alto e trabalho novamente um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E fechei dessa forma 3 vezinhos aqui no espacinho de leques, onde eu coloquei 5 pontos altos. Eu vou ficar com 3 pontinhos assim, 3 vezinhos. E agora, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta do tapete, tá? Nos cantinhos, a gente vai fazer desse jeitinho. Nas partes retas, a gente vai pular 2 pontos altos da base, tá? Então, pulo 2 pontos altos da base, vou lá no terceiro e trabalho mais um vezinho. 1, 2, e no mesmo ponto, mais um ponto alto, tá? Então, por toda a volta, pulo 2 pontos altos, no terceiro ponto, um vezinho, tá? Então, não tem segredo, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta do tapete, tá? Sempre pulando 2 pontos altos da base, tá? Caso fique meio emborcadinho, meio engrovinhado, não tem problema, porque nas voltas sequentes, a gente consegue corrigir qualquer excesso de ponto que fique aqui, tá? A gente só precisa criar essa base de vezinhos para ser a estrutura para os próximos pontos do bico do tapete, tá? Esse aqui já é o início dos pontos do bico do tapete, que vai ficar super lindo, super delicado, tá? E é um diferencial a mais que vocês podem estar trabalhando aí nas peças de vocês, tá bom? Então, sempre pulando 2 pontos altos, tá? Só para reforçar aqui para vocês. E não tem nenhum segredo aqui, tá? Pulou 2 pontos altos da base, no terceiro faz o lequezinho. Quando chegar no próximo cantinho, né, trabalhar exatamente como trabalhou aqui, tá? Trabalhar o primeiro ponto, né, o ponto do meio e o último ponto que tá preenchendo o lequezinho, para fazer esses 3 pontos vizinhos aqui na curva, tá? Então, vou trabalhar toda a minha volta e daqui a pouquinho eu retorno. Concluída aqui a volta de vezinhos, tá? E vou passar para vocês exatamente as adaptações que eu precisei fazer. Para chegar de um cantinho ao outro, faltou um pontinho. Então, ao invés de pular 2 pontos aqui no canto, eu tive que pular apenas um para começar o detalhe do canto, tá? Então, provavelmente aconteça a mesma coisa com vocês se vocês trabalharem a mesma quantidade de carreiras que eu trabalhei aqui, tá? Caso vocês trabalhem um pouco mais de carreiras, talvez não precise fazer essa adaptação. Mas se acontecer isso, não tem problema, tá? É só pular um pontinho e fazer o detalhe aqui do cantinho do mesmo modo que eu fiz, tá? Pegando o primeiro, pegando o do meio e pegando o quinto ponto. Na lateral maior deu certinho. Pulei sempre 2 pontinhos do começo até o fim da carreira, tá? E lá na outra ponta, do mesmo jeito. Fui pulando 2 e quando chegou no cantinho, sobrou apenas um para poder finalizar ali no cantinho, tá? Mas tudo certo, sem problema. A minha peça ficou retinha, não ficou assim, tá? Com esses engomadinhos, com esse franzido. Caso a sua fique com franzido, não tem problema, tá? Como eu disse, na sequência dos pontos, a peça vai se ajeitar e vai ficar estruturada, tá? Então, fechado aqui o ponto, o que a gente vai trabalhar agora? Vamos aqui pra dentro do vezinho, tá? Então, a gente vai vir aqui pra dentro do vezinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? 5 correntinhas. E vou trabalhar cruzado esse ponto, tá? Faço 6. 3 pontos para dar altura e 3 correntinhas de espaço.
laço a agulha e volto para trabalhar um ponto alto naquele pontinho que tá lá atrás, tá? Então, eu vou fazer um pontinho cruzado aqui, tá? Vou trabalhar um pontinho cruzado, vou repetir, tá? Então, no próximo Vzinho, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas de espaço, volto aqui nesse ponto e trabalho um outro ponto alto, tá? Então, eu vou ficar com esses pontinhos cruzados por toda a volta, tá? Então, mais uma vez aqui para vocês não se perderem. No próximo Vzinho, eu coloco o ponto alto, que vai ficar deitadinho, tá? Uma, duas, três correntinhas de espaço, laço a agulha e volto aqui dentro do último Vzinho que eu trabalhei. E faço o ponto alto, tá? Dessa forma, a gente vai trabalhar por toda a volta, com os pontinhos cruzadinhos assim, tá? Vou continuar, vou completar a minha volta e retorno para mostrar para vocês. Finalizada, tá? Essa volta todinha aqui do tapete foi finalizada. Deixa eu só esticar aqui para vocês verem como tá ficando, tá? Então, ele fica perfeitinho. Ficou retinho, bonitinho. E os cantinhos ficaram arredondados, tá? O que faz uma diferença ali no resultado final que a gente vai entregar na peça, certo? E o que a gente vai fazer? Repetir novamente essa carreira aqui com os pontos cruzadinhos, tá? Então, a gente vai fazer 2 vezes esse mesmo ponto, tá? Fiz aqui pegando os Vzinhos, então já concluí a primeira volta e vou repetir esta volta, tá? Então, vão ser 2 carreiras assim com este ponto cruzadinho, tá? Vou fazer a segunda volta e retorno com vocês. Concluídas as 2 voltas, tá, gente? Vai ficar desse jeitinho aqui, tem até um pelinho de gato aqui no meio, mas enfim. Concluídas as 2 voltas de ponto cruzado, vai ficar desse jeito, tá? O Vzinho, a primeira carreirinha de ponto cruzado e a segunda carreirinha. Vai ficar desse jeitinho aqui por toda a volta. E agora, a gente chega na parte mais importante, que é o bico de finalização, que é super rápido, super facinho, tá? Eu já até iniciei um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês como ele vai ficar, tá? Olha só. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, tombadinho, a coisa mais linda e o melhor de tudo, super, super rápido de fazer, tá, gente? Não tem nenhuma dificuldade. O que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai, quando você finalizar essa segunda carreira do ponto cruzadinho, você vai parar aqui no cantinho. Então, você vai colocar um ponto baixo aqui dentro do pontinho alto cruzado, né? Desse espacinho do pontinho alto cruzado. Exatamente como eu vou fazer aqui, tá? Então, colocou um pontinho baixo ali e sobe 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos altos, ficando com um total de 4 pontos altos, tá? Porque as 2 correntinhas que a gente subiu aqui já faz às vezes de um ponto alto, tá? As primeiras correntinhas aqui já fazem às vezes de um ponto alto. Finalizamos os 3 pontos altos, vou pro próximo Vzinho, faço um ponto baixo, subo novamente 2 correntinhas e vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro, tá? 2 e 3 pontos altos. E este aqui é todo o bico de finalização que a gente vai fazer por toda a volta, tá? Então, não tem dificuldade nenhuma, tá, gente? Ó, pontinho baixo ali, 1, 2 correntinhas e bora lá. 1, 2 e 3 pontos altos. E aqui no próximo, um ponto baixo, tá? Lembrando aí a diquinha. Se você trabalha com fio 6, faça aqui os 4 pontos altos. Caso você esteja trabalhando com fio 8, provavelmente você vai trabalhar só 2 pontos altos
junto com as duas correntinhas iniciais, tá? Porque senão ele vai começar a ficar encurvado e o tapete não vai ficar retinho, tá? Vou concluir a minha volta e volto aqui, retorno, mostrando o resultado final desta peça lindeza. Então, continua por aí que eu vou continuar por aqui. E concluído o nosso tapete simples, rápido, fácil e sim, muito, muito delicinha de fazer, tá, gente? Como eu disse aí no último take, o bico foi feito aqui com 4 pontos altos no total. Mas caso vocês queiram colocar 3 pontos, vai ficar perfeitinho, tá? Tanto para trabalhar no fio 6, como para trabalhar no fio 8, tá? Fiz aqui, trabalhei com as sobrinhas de fio e ficou perfeito, ficou muito, muito lindo, tá? Ficou bem grande esse tapete, tá? Fazendo com as 5 carreirinhas iniciais, provavelmente ele vai ficar muito pequeno, né? Talvez dê para fazer aí uma capa de vaso, né? Capa de tampa de vaso, ou vocês vão adaptando a textura do fio. Para quem vai trabalhar com fio 8, vai conseguir, de fato, um tapete maior, muito mais rápido, com menos carreiras. Quem vai trabalhar com fio 6, vai precisar fazer aumentos aqui em algumas carreiras, tá? Eu trabalhei no total aqui 8 voltas até chegar nessa parte com pontos fechados, tá certo? O interessante é que vocês trabalhem aí sempre medindo tanto o comprimento quanto a largura da peça e façam sim uma peça piloto a partir de qualquer videoaula que vocês vão assistir, tá? Para vocês não terem dor de cabeça no fim da peça concluída, tá certo? Eu queria fazer um tapete de 1 metro aqui, queria, mas eu trabalhei com fio 6, então eu não consegui essa medida, mas eu consegui um tapete interessante, um tamanho bem bacana, tá? Ficou bem bonitão, vou colocar já para o uso aqui e ficou lindo. Esse bico ficou super delicado, super rapidinho e se encaixa em qualquer modelo de tapete que vocês queiram fazer, tá? Eu utilizei aqui para peça retangular, mas caso vocês queiram colocar numa peça oval, vai ficar muito, muito bonito também, porque esse detalhe trançado aqui do bico, né, desse bico cruzado aqui, deixa a peça muito delicada, muito, muito delicada, tá? E no fio 8 vai ficar bem estruturado, tá? O fio 6 ele ganha uma estrutura sim, por conta do efeito do fio cruzado, mas o fio 8 deixa a peça bem, bem firme, tá certo? E aqui vocês podem verificar a quantidade de pontos, ou 3 ou 4 pontos aqui no final, para poder finalizar com esse bico super rápido, super fácil. E tá aí compartilhado com vocês mais uma peça lindeza, mais uma peça super rápida, com as opções aí, tá? De colocar as flores nas pontas, de fazer um centro aqui com flores, de fazer totalmente sem flores, colocar uma florzinha só, colocar duas, colocar nenhuma flor, tá tudo certo. O importante é a gente colocar a nossa criatividade, a nossa vontade aí nos pontos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!